Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito nessa manhã. Nós nos colocamos inteiramente diante de Ti, corpo, alma e espírito, para sermos trabalhados e talhados pelo Senhor. Ministra ao nosso espírito, ó Deus, aquilo que nós precisamos compreender da Tua palavra. Dai-nos sabedoria para aplicar, ó Deus, no dia a dia, aquilo que nós precisamos viver, o que o Senhor espera que nós venhamos viver nessa vida e ministrar ao coração dos outros e espelhar, ó Deus, a Tua presença, espelhar o Teu Espírito, ó Pai, aqueles que ainda não Te conhecem. É o que nós choramos, ó Deus, nessa manhã e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos, recapitular aquilo que nós já aprendemos na semana passada. Vamos fazer um resumo, Nós falamos sobre o tabernáculo, você vai se lembrar, Passou aquele vídeo mostrando como ele era formado, a entrada e tudo mais. Nós colocamos aqui, um cartaz que também mostra, você vai se lembrar. Nós falamos da parte de fora, que é o átrio, que é o começo. Falamos ali que tem uma só porta, uma porta apenas, a pessoa entrava por aquela porta que tipifica Cristo. Aliás, todos os utensílios, tudo que tem no tabernáculo aponta para o homem e aponta para Cristo. Então nós falamos que a pessoa entra por essa porta, que é a porta do lado, ela vai encontrar primeiro o altar do sacrifício, depois ela já... Passado o altar, ela encontra a pia, com a água. Depois ela vai encontrar uma divisória aqui, havia uma cortina. Ela adentra esse lugar, que é o lugar santo. Ali tem a mesa dos pães, tem a menorá e tem também a mesa do incenso. E depois dessa mesa do incenso, tem mais uma cortina aqui, mais uma porta que entra para o Santíssimo. Na semana passada nós falamos do átrio, nós falamos do lugar santo que fala da igreja, e hoje nós vamos falar sobre o Santíssimo. Quando o sacerdote ele fazia o seu trabalho ali no Santo dos Santos, tinha agora uma nova cortina, uma nova divisória que separava o santo lugar do Santíssimo. Nesse Santíssimo havia apenas um móvel ali e era o mais importante de todo o tabernáculo, que é a Arca da Aliança. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós aprendemos também que o átrio ele representa a parte do homem que é visível, o corpo. Nós falamos também que o santo lugar representa a parte do homem que fica encoberta, que é a alma, e o Santíssimo fala da mente, Assim como o átrio ele era dividido em três partes, nós também, o homem é dividido em três partes, corpo, alma e espírito. E o Santíssimo vem falar dessa parte, do homem, que é o espírito, onde o Espírito de Deus ministra em nós. A palavra de Deus em Gálatas diz assim que o Espírito de Deus ministra no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. O Senhor ele não fala no nosso corpo, ele não fala na nossa alma, que são as nossas emoções, ele fala no nosso espírito. É no nosso espírito que nós sentimos e que nós ouvimos a voz do Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos começar, ao passar ali pelo santo lugar, que é a segunda parte, que é essa parte coberta, que tudo que está ali aponta para essa obra redentora de Cristo, a vida do Espírito da igreja, nós falamos isso na semana passada, e ele então vai se deparar, o sumo sacerdote, ele vai se deparar com uma cortina espessa, grossa, que separa o santo lugar do Santíssimo. Para você ter uma ideia, essa cortina ela tinha 5 metros de altura, 5 metros de largura e ela tinha a espessura da mão de um homem, mais ou menos uns 10 centímetros de grossura. Essa cortina. Então não era um tecido, fácil de lidar, era pesado e era grosso, não rasgava. Mas a palavra de Deus diz assim que quando Jesus ele morre na cruz e ele fala tetelestai, está tudo consumado,
A cortina do templo, ela se rasga de alto a baixo, como se rasgasse um papel. E por que é de alto a baixo? Porque não é obra de homens, é obra de Deus, e nenhum homem conseguiria rasgar. Estudiosos dizem assim, que se uma junta de boi amarrasse uma parte da cortina num carro de boi, e em duas juntas, e um puxando de um lado e o outro puxando do outro, a cortina não se rasgava. Como que uma pessoa poderia rasgar uma cortina dessa espessura no templo? Foi uma obra de Deus, né? Ele rasga aquela cortina e ele está mostrando para a humanidade que agora todo mundo tem livre acesso a essa presença. Amém? Então, quando o sacerdote ele passa essa cortina espessa, ele vai dar de cara com o quê? Com a Arca da Aliança. Gente, aqui tem uma réplica, né, da Arca da Aliança que está aqui. E por essa aqui a gente tem uma visão muito clara, né, muito nítido daquilo que foi feito, né, ali, que Deus dá a direção para Moisés fazer. E essa arca, ela era como se fosse um baú, você está vendo, né? E ela era feita de madeira de acácia e recoberta de ouro. Então eles esculpiam, faziam ali o baú dessa madeira de acácia e depois ela tomava um banho de ouro, né? E você vai se lembrar que nós falamos aqui que o que a madeira tipifica, gente? Tipifica a humanidade, né? A madeira tipifica a humanidade. E o ouro? A glória. Então, quando nós falamos desse baú que era feito de madeira e revestido de ouro, nós estamos falando da humanidade de Jesus revestido de glorificação. Ela tipifica Jesus, homem glorificado. É isso que o baú tipifica, né? E quando nós falamos da madeira de acácia, ela era uma madeira assim muito dura, né? Ela era retorcida, ela era cheia de espinho e era uma madeira difícil de ser talhada. Mas por que uma madeira dessa foi escolhida por Deus? Justamente por causa da sua resistência. Não era uma madeira que ia se corromper, cupim não comia essa madeira de tão dura que era, né? Isso ia passar anos ali no deserto e carregando para lá e para cá. Ela não podia ser uma madeira que ia desmanchar com o tempo, né? E outra coisa, quando esse baú estivesse pronto, ele ia ser banhado com um ouro derretido, né? Um ouro derretido, muito aquecido. E se fosse um outro tipo de madeira, talvez ela iria se queimar. Mas quando a madeira de acácia fala da nossa humanidade, da humanidade do homem, né? Fala assim que ela era uma madeira dura de ser talhada e cheia de espinho. Está falando do homem antes de Cristo, né? Antes de receber Jesus, que é uma madeira difícil de ser trabalhada. Por que as pessoas são tão duras para se converter? Porque é madeira de acácia, né? Dura de ser trabalhada. Então ela era uma madeira dura, resistente, por isso ela foi escolhida. Tipifica a humanidade de Cristo revestida da sua glorificação, porque ela era coberta de ouro. E por cima da arca, tinha essa tampa aqui, ó, que é chamada de propiciatório. Essa tampa aqui, diferente do baú, ela era de ouro puro fundido. Representa Cristo glorificado. E sobre ela havia esses dois querubins. Isso aqui era uma peça só. Era essa peça de ouro puro fundido com esses querubins. Era uma peça só isso aqui. Isso era de ouro puro e ficava em cima da arca. Agora, dentro da arca, gente, aqui dentro do baú, foi colocado aqui três situações, 3 produtos foram colocados ali dentro. Dentro dessa arca estavam as tábuas do testemunho, os 10 mandamentos, as tábuas que Moisés recebeu no monte, que ele quebrou, né? Escrita pelo dedo de Deus. Ali dentro tinha um pote de ouro com maná e tinha a vara de Arão que floresceu. Esses 3 objetos foram colocados ali dentro da arca e elas estavam expostas diante do Senhor. E esses 3 objetos, eles apontam para o pecado da nação.
Quando Deus olha para a nação e quando ele olha para dentro desse baú, o que ele vê? Ele vê os 10 mandamentos, que tipificam o quê? Os 10 mandamentos quebrados, lembra Deus da idolatria do povo. Por que Moisés quebrou aquelas tábuas, gente? Porque quando ele desce do monte, ele passou ali 40 dias com o Senhor e Deus fala assim, desce porque o povo já está cometendo pecado. E que ele desce dali, ele vê o quê? Aquele bezerro de ouro que o povo fez e eles estavam adorando diante daquilo. Só que Moisés sabia que nos 10 mandamentos que Deus tinha escrito com o seu dedo, estava falando assim, não terás outros deuses além de mim. O povo sabia disso? Ainda não, mas Moisés sabia. E para que o povo não fosse destruído e condenado, porque ali naquele momento eles estavam ignorantes da lei, Moisés quebra a pedra. O povo não sabia. Então, se Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o povo não seria destruído por aqui. Então, quando Deus olha e ele vê os mandamentos, ele vai lembrar de quê? Ele lembra da idolatria do povo que construiu ali o bezerro de ouro. Mas ficou por isso? Não. Deus falou agora, Moisés, você vai subir, você vai levar a pedra. Deus também Da primeira vez Moisés subiu sozinho, Deus talhou a pedra para ele, escreveu com o dedo dele, entregou a pedra bonitinha para Moisés, ele desce e quebra. Da segunda vez, você pode ler lá, depois, Deus fala assim, agora você vai subir, você vai levar a pedra. Imagina subir que é a montanha, gente. Quem vai em Jerusalém e tem a experiência de subir o monte, eles falam que é difícil subir. E hoje tem escadinha, tem os corrimão que o povo fez, Imagina naquela época, Deus falou assim, agora você vai talhar a pedra, você vai levar a pedra e você vai escrever. Eu vou ditar e você escreve. Foi onde ele escreveu, todos os mandamentos e as leis que Deus deu para ele ali. Outro objeto que tinha ali era o pote de ouro com o maná. Quando Deus olha para aquele pote de ouro, com o maná, ele lembra de quê, gente? Da murmuração do povo, reclamação, porque eles lembravam da cebola do Egito, eles já estavam cansados de comer aquele maná que Deus estava mandando para eles todo dia de manhã, e eles começam a reclamar porque eles queriam a carne agora, e eles tinham saudade da cebola do Egito. Então, quando Deus olha para o pote de maná, ele lembra da murmuração, da reclamação do povo. Quando Deus olha para aquela vara de Arão que floresceu, isso está lá em Levítico, As tábuas do testemunho está em Êxodo 25:16, o vaso de maná está em Êxodo 16:33, se alguém estiver anotando, E a vara florescida de Arão está em Números 17:10. Quando Deus olha para essa vara de Arão, o que ele se lembra? Ele lembra da rebeldia do povo. Ele lembra da inveja, das tribos. Ele lembra que o povo não aceitava a autoridade constituída por Deus. Ele vai se lembrar disso. Mas quando é colocado aquilo ali dentro da arca, e ali está exposto o pecado do povo, se coloca aqui por cima a tampa que tipifica Cristo, quando Deus olha de cima, ele não vê mais o pecado do povo, mas ele vê o propiciatório que é Jesus. Porque entre o nosso pecado e a ira de Deus está Jesus. Isaías diz o quê? Que ele levou sobre si as nossas dores. É isso que significa o nosso pecado escondido dentro da arca. O pecado do povo escondido dentro da arca, dentro de Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Então, entre a nossa culpa, entre o nosso pecado e o juízo de Deus, está Cristo. Ele está entre nós e a ira de Deus. Mas entre o propiciatório e a ira de Deus, tem o sangue. Porque era aqui que o sacerdote entrava e aspergia o sangue do sacrifício. O sangue fala o quê? Fala assim, está pago. Então toda vez que Deus olha para nós, para a humanidade, e Ele olha com a sua ira, porque nós sabemos que Deus
quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, a gente sabe que Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Então, quando Deus olha da sua justiça para o pecado da humanidade, ele olha para baixo e ele vê a gente vermelho, manchado do sangue, porque entre o propiciatório e a ira de Deus está o sangue que foi aspergido, e o sangue fala de remissão, fala assim, já está pago. Então, mesmo que o Deus de justiça, ele queira fazer justiça naquele momento, ele olha aquele sangue e fala, alguém já morreu. Porque a palavra de Deus em Romanos vai dizer para nós, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas quando ele vê aquele sangue, ele vê que um inocente já morreu por aquela culpa, por aquele pecado. Então não se aplica a lei, não se aplica a justiça, por causa desse sangue. Amém, queridos? Então todos esses objetos guardados no interior da Arca da Aliança, dá testemunho da rebeldia do povo. Pecou, merece o quê? A morte. Mas alguém já morreu. O sangue fala disso, né? Alguém já morreu por aquele pecado. Amém, queridos? Então, o propiciatório era essa tampa da arca. Ela estava sobre, né? Ali, o propiciatório estava sobre a arca, cobrindo, então, o pecado, né? O propiciatório, ele aponta para Cristo. Eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia em Romanos 3:21, vai falar de Jesus como o propiciatório, né? Romanos 3. Diz assim, ó, Romanos 3, 21 ao 25, fala assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, no qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. E o 26 fala, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Então está falando aqui que Jesus, ele se tornou a propiciação. Ele é o propiciatório, é aquele que se coloca entre Deus, entre a justiça de Deus e o nosso pecado. É aquele que faz a intervenção, ele está entre. Por que o juízo de Deus não vem com tudo sobre a nossa vida? Porque Jesus está ali. Hoje, ele está o quê? Ele está diante do Senhor fazendo por nós intercessões, né? É isso que Jesus faz hoje, o ministério dele é esse. Amém, queridos? Até aqui, alguma dúvida? Então, o propiciatório, ele era coberto de sangue e aqui havia, né, os querubins, aqui tinha as argolas que era de ouro, e essa, olha gente, eu destruí, né? E tinha as, olha, ela sai. Tinha as varas que era de madeira coberta de ouro, né? Elas prendiam aqui, ó, nessas argolas dos lados aí, era por aqui que os levitas carregavam a arca. Você vai se lembrar daquele episódio de Davi, de Uzá, né, que ele encosta na arca e ele é queimado, porque a arca estava sendo carregada no carro de boi, que era impróprio, porque esses varais era justamente para isso, para que o levita colocasse nos ombros e carregasse por meio dessa madeira e não tocasse na arca. Por quê? Porque era um objeto santo, né, santificado, e tipifica Cristo.
Você vai se lembrar que quando Jesus ele morre, ele ressuscita e ele aparece primeiro para Maria, você vai se lembrar? Ele aparece primeiro para Maria ali naquele jardim e ela vem, se fosse eu e você, eu não ia avançar nele e abraçar. Maria veio e ele falou, não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. Então a arca tipifica Cristo. Então a arca era um objeto santo, não podia ser tocado de qualquer maneira. Então os varais eram feitos para isso, né? Para que o levita pudesse colocar nos ombros e movimentar a arca. E sobre o propiciatório nós falamos, estava ali os querubins. O que é um querubim, gente? É uma casta de seres celestiais, de anjos, que a Bíblia fala sobre eles, né? E tantos outros em certas ocasiões. Esses seres, eles permanecem diante do Senhor e aquilo ali é o trono de Deus. Quando o sacrifício ele era aceito, a glória de Deus ela descia no meio do querubim e ela varria esse sangue que era oferecido ali, porque o sacrifício foi aceito. Então, quando Deus ele se manifestava ali no Santíssimo, ele descia no meio dos querubins. Isso aqui, os querubins eram o trono de Deus. O Senhor descia sobre os querubins ali naquele lugar no Santíssimo, né? Então, os querubins de ouro fixados na extremidade do propiciatório simbolizam seres celestiais que assistem junto do trono de Deus no céu, que é o trono de Deus. Vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 8, verso 5, vai falar dos querubins. Era como se fosse um carro. A Bíblia diz assim que Ezequiel, ao falar sobre os querubins, fala que eles tinham rodas por todos os lados e eles levavam a presença de Deus e traziam, né? Nós vamos ler em Ezequiel para você entender. Hebreus 8, 5. Deixa eu ver se é isso mesmo, eu vou anotando aqui. Quem tiver achado, leia. Aliás, queridos, o livro de Hebreus, se você puder, seria bom você ler, porque ele vai falar exatamente dessa obra, desse trabalho que era feito no tabernáculo de Moisés, comparando com a vida de Cristo. Aqui ele vai fazer a comparação de Cristo com Moisés e falar que Jesus era superior a Moisés. Ele vai falar do trabalho do sumo sacerdote, comparando com Jesus, e vai falar que ele era um sumo sacerdote superior. Ele vai falar da sua obra expiatória. O livro de Hebreus, ele vai falar exatamente sobre isso que nós estamos falando. Quando você entende o tabernáculo e aquilo que era feito ali no tabernáculo, e você vai ler o livro de Hebreus, você compreende com uma clareza extraordinária. Porque o escritor de Hebreus, ele fala justamente dessa obra de Jesus como nosso sumo sacerdote. Então você vai perceber isso com muita clareza. Ver o 8:5 o que fala. Vai falar, ó Deus. Está falando, olha, o capítulo 8 de Hebreus vai falar de Cristo como um mediador, como um sumo sacerdote no Novo Testamento, né? Todo o capítulo vai falar disso. Aí vai falar assim, ó, no versículo 5. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, que foi dito, olhe, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, quando Moisés ele manda construir essa arca, ele não tira da cabeça dele o jeito que ele imagina, não, ele vê isso no céu. Quando ele enxerga isso no céu, ele descreve para que as pessoas, que 2 homens que de Deus foi cheio do Espírito Santo com capacidade para poder fazer e talhar, né, no ouro e na madeira aquilo que Moisés estava descrevendo. Então você vai ver em Apocalipse 4,
4, versículo 6, lá em Apocalipse, ele vai mostrar exatamente o que é o querubim que Moisés estava vendo. Apocalipse 4. E parece confuso para nós, mas você vai perceber que o mesmo ser que Moisés viu lá no Monte Sinai é o mesmo ser que João está vendo aqui na revelação do Apocalipse e é o mesmo ser que Ezequiel ele vai descrever para nós numa visão que ele teve lá no Velho Testamento quando ele estava cativo na Babilônia. É o mesmo ser com as mesmas descrições. Né? Vê aí em Apocalipse 4, 6. O João ele está tendo uma visão do céu e ele fala assim: e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante a um bezerro. Tinha o terceiro animal, o rosto era como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 o Todo-Poderoso que era, que é e que há de